Olá, está começando mais uma edição de plenárias com os destaques entre os julgamentos dos ministros do Supremo Tribunal Federal que você acompanhou ao vivo durante a semana em direto do plenário. Hoje, uma característica marcante da semana é o fato de que nós tivemos uma verdadeira maratona de sessões plenárias do STF, nos dias 27, 28 e 29 de junho, portanto, de 2012, marcando o encerramento dos trabalhos do plenário neste primeiro semestre de 2012. Karina, diversos processos foram julgados, como eu disse, nessa verdadeira maratona. Nós tivemos sessão iniciada às 9 horas da manhã da quarta-feira, dia 27, prosseguiu-se durante a tarde, sessão na quinta-feira a partir das 2 horas da tarde e sessão às 9 horas da manhã da sexta-feira, dia 29. Muitos temas debatidos e julgados no plenário do STF. Muitos iniciados, outros com pedido de vista, mas assuntos muito interessantes no plenário dessa semana, como o poder de investigação do Ministério Público, que ainda não temos a finalização do julgamento em razão de um pedido de vista, mas que também foi bastante debatido essa semana. Um outro caso muito interessante é a respeito dos partidos políticos e o tempo a eles reservados na propaganda eleitoral gratuita em rádio e televisão. Um tema debatido, discutido ao longo da sessão plenária de quarta, quinta e finalizado somente na sexta-feira. E também extradição, limitação para o ingresso nas Forças Armadas em relação à idade, foi um tema que foi trazido também na sessão da sexta-feira, envolvendo embargos de declaração no recurso extraordinário que já havia sido decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Dentre outros, vários assuntos também que foram discutidos de forma rápida, célere, algumas pautas da própria presidência, alguns recursos, vários julgamentos essa semana, sem dúvida alguma. A Karina chega a estar um pouco rouco, o telespectador deve estar reparando, exatamente em função do acompanhamento que foi feito desde a elaboração das pautas e particularmente durante as sessões plenárias. Não podemos mostrar todos os processos, pois foram diversos julgamentos, mas destacamos alguns, inclusive, que são exemplificativos dos temas debatidos. Por exemplo, em relação a um tema fundamental, poder de investigação do Ministério Público. Vários processos tocaram nesse ponto especificamente, que foram apregoados no plenário do Supremo Tribunal Federal. O que chamou mais a atenção é exatamente o recurso extraordinário 593.727, de relatoria do ministro César Peluso, Jairo de Souza Coelho versus Ministério Público de Minas Gerais. Sendo recurso extraordinário, repercussão geral, a decisão valerá para todo o país, os órgãos do Poder Judiciário, em relação a seguir o entendimento que for dado neste processo. O recurso extraordinário foi apresentado contra um acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que recebeu denúncia contra o agora recorrente do fundamento de que estariam preenchidos os requisitos legais. Foi recebida a denúncia, portanto, por considerar-se preenchidos estes requisitos. Mas alega o recorrente que essa decisão teria ofendido a Constituição Federal. Nessa linha, sustentou que a realização de procedimento investigatório de natureza penal pelo Ministério Público estaria a ultrapassar as atribuições funcionais previstas na Constituição para o órgão. Karina, o ministro César Peluso, relator, ele votou para conhecer e dar provimento ao recurso, reconhecendo, entretanto, a competência do Ministério Público para realizar diretamente atividades de investigação da prática de delitos apenas em hipóteses excepcionais. As hipóteses traçadas pelo ministro César Peluso deveriam envolver um fato criminoso e especificou os limites desse poder de investigação. Apenas quando estivessem envolvidos nesses crimes servidores ou os próprios membros do Ministério Público, autoridades ou agentes policiais ou terceiros, outras pessoas, quando o delegado de polícia, instado a instaurar um inquérito policial e fazer as investigações, não o fizer. Então, de forma subsidiária, o Ministério Público poderia investigar. O ministro César Peluso ainda traçou um outro limite. Essas investigações deveriam ser públicas e todas elas submetidas à apreciação ou talvez ao supervisionamento do próprio Poder Judiciário. Mas, no entanto, esse julgamento que veio ao plenário em sede de recurso extraordinário, como você bem disse, com repercussão geral reconhecida, já foi tema de debate e de pacificação do tema na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes, durante o julgamento desse recurso extraordinário, manifestou-se, trazendo esse entendimento da segunda turma, assim como também o fez o ministro Celso de Mello, dizendo que também havia alguns limites colocados na segunda turma, mas que não se negava de forma alguma esse poder de investigação do Ministério Público subsidiário àquela investigação
investigação procedida pela polícia. Mas agora, trazendo o tema ao plenário com a repercussão geral, o tema decidido, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, poderá ser aproveitado a todos os outros recursos extraordinários pendentes de julgamento e que trata dessa mesma questão. Vale lembrar que o voto do ministro César Peluso, relator do processo, foi apresentado anteriormente no plenário do STF e o julgamento foi retomado nesta quarta-feira pela manhã. O ministro Gilmar Mendes adiantou o voto e abriu divergência em relação ao voto do relator, ministro César Peluso. Vamos rever. É evidente a possibilidade de o Ministério Público exercer essa atividade complementar. Então, me parece, presidente, que nesses casos já há entendimento, na verdade, sem divergência praticamente na segunda turma, quanto a essa possibilidade. Tem havido, sim, alguns condicionamentos, que se sigam as linhas básicas do inquérito, que se observem todas as regras básicas que balizam o inquérito criminal, inclusive quanto à súmula 14, mas não há dúvida quanto a essa possibilidade. No caso específico aqui, eu dizia, não há qualquer outra discussão, e por isso eu me manifestava já naquela sessão quanto à necessidade de... era o caso de provimento do recurso, né? Eu acho que o ministro Peluso estava... dando provimento. Dava provimento, então era o caso de desprovimento. Foi acompanhado pelo ministro Ricardo Lewandowski. De desprovimento do recurso, eu dizia que aqui era uma mera aferição de documentos para saber se houve ou não a quebra da ordem dos precatórios, se houve, então, a desobediência ou não que era apontada. E eu dizia, nesse caso, me parece uma atividade inequívoca, típica. Então, me reservando o direito de, eventualmente, mudar de posição depois do voto do ministro Fux, mas tendo em vista já uma doutrina que se consolida inequivocamente na segunda turma, eu vou manifestar, já vou me antecipar, no sentido da possibilidade, sim, de investigação por parte do Ministério Público em casos que tais, de forma subsidiária, tendo em vista essas premissas básicas que nós temos aceitado. Investigação de crimes de polícia, investigações de crimes contra a administração pública e possibilidade de investigação complementar, desde que atendidos os requisitos estabelecidos nas investigações, submetidos tudo isso ao controle, inclusive quanto à súmula 14. Outro destaque da sessão plenária da quarta-feira, habeas corpus 111.840. Relator ministro Dias Toffoli. No habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo pediu a concessão do HC para que um condenado por tráfico de drogas pudesse iniciar o cumprimento de pena de 6 anos em regime semiaberto, alegando a inconstitucionalidade da norma que determina que condenados por tráfico devem cumprir a pena em regime inicialmente fechado. O julgamento foi suspenso para a coleta dos votos dos ministros ausentes, justificadamente na sessão em que foi iniciado o julgamento. Isso aconteceu, o início do julgamento, no dia 14 de junho e foi retomado nesta quarta-feira, exatamente para a coleta dos votos dos ministros que ainda não haviam votado. Vamos rever. Faltam votar os senhores ministros Gilmar Mendes, Celso de Mello e o ministro-presidente. Ministro Gilmar Mendes, como vota Vossa Excelência? Presidente, manifesto no sentido da inconstitucionalidade, acompanha o ministro Toffoli. Acompanha o ministro Toffoli, o ministro Gilmar Mendes. Portanto, Vossa Excelência defere a ordem. O ministro Celso de Mello. Também eu, senhor presidente, peço vênia para acompanhar o eminente ministro relator Dias Toffoli, deferindo o pedido e fazendo a declaração incidental de inconstitucionalidade nos termos do voto de Sua Excelência. Eu também acompanho, Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli, proclamo o resultado. Ordem deferida
para se declarar incidente, tanto a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8.072/90. Vencidos os senhores ministros Luiz Fux, Marco Aurélio, Joaquim Barbosa. É a proclamação do resultado. Bom, Karina, inconstitucionalidade incidenter tantum. O que é que significa isso na prática? Os ministros declararam o artigo da lei que prevê o cumprimento inicialmente pelo regime fechado ao traficante como sendo absolutamente inconstitucional de forma incidental, ou seja, no habeas corpus, essa decisão do Supremo vale apenas para aquela pessoa que estava presa nessa circunstância. Não temos aqui, no caso, a chamada repercussão geral, que é atinente ao recurso extraordinário. Em pauta no julgamento era um habeas corpus. Isso significa que, até que o Senado se manifeste suspendendo os efeitos da lei, ela ainda vai continuar válida para outros casos de traficantes presos e determinado o cumprimento inicialmente fechado, ou até que se chegue ao Supremo Tribunal Federal e argumente novamente nessa forma incidental, por meio do processo ou através de qualquer outro juiz possa argumentar essa inconstitucionalidade com base nessa decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal para se afastar a aplicação da lei e aí sim poder ter o cumprimento da pena no regime inicial, no semiaberto. Então, nós não temos aqui um efeito vinculante da decisão do Supremo, ainda não temos. E precisamos ou de uma ação do Senado Federal, nos termos da Constituição Federal, no artigo 52, ou de uma decisão em caráter incidental em cada processo e que for argumentado por qualquer juiz, poderá ser declarada essa inconstitucionalidade também. Portanto, plenário do Supremo Tribunal Federal em destaque na semana, você vai ver logo depois do intervalo. Aqui no Plenárias você confere outros destaques da verdadeira maratona de julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal na última semana de trabalhos do plenário no primeiro semestre de 2012. Estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa Plenárias, encerrando, inclusive, os destaques das sessões plenárias neste primeiro semestre de 2012. Vamos agora para um tema que foi bastante debatido no plenário do Supremo Tribunal Federal esta semana, a questão do tempo de propaganda eleitoral. Trata-se aqui de um julgamento conjunto, ação direta de inconstitucionalidade 4.430 e medida cautelar na ADI 4.795. Relator, ministro Dias Toffoli. Na ADI 4430, o Partido Humanista da Solidariedade questionou o sistema de distribuição de tempo de propaganda eleitoral gratuita entre os partidos políticos no rádio e na TV. Já na 4795, ação direta de inconstitucionalidade 4.795, pedido de medida cautelar, os partidos Democratas, PMDB, PSDB, PPS, PR e PTB procuraram afastar qualquer interpretação da lei das eleições que levassem partidos que não elegeram representantes na Câmara dos Deputados, incluindo legendas recém-criadas, a participarem do rateio proporcional de 2/3 do tempo reservado à propaganda eleitoral de graça no rádio e na televisão, previsto na lei das eleições. Karina, fatiando, qual seria a inconstitucionalidade alegada para balizar esses pedidos? O principal argumento era o princípio da isonomia que teria sido ferido nessa lei das eleições. Os partidos pequenos, os menores partidos que não tivessem eleito qualquer deputado federal para a Câmara dos Deputados, ficariam de fora do rateio desse tempo de propaganda eleitoral. E isso, ao argumento do PHS, era uma violação ao princípio da isonomia, considerando o princípio do acesso a essa propaganda eleitoral, o que o ministro Dias Toffoli denominou no seu voto de direito de antena. Todos os partidos teriam o direito e o acesso a essa propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, e essa previsão legal do artigo 42, parágrafo 2º, cabeça do parágrafo 2º, na verdade, contendo a expressão, restringindo esse acesso apenas aos partidos que tivessem eleito representantes na Câmara dos Deputados, feriria esse princípio da isonomia. Outros argumentos também foram trazidos, como a violação do princípio da legalidade e da moralidade, para afastar, ou melhor dizendo, para permitir que aqueles candidatos ou partidos de âmbito nacional pudessem também utilizar o horário de tempo regional para que esses candidatos ou esses partidos de âmbito nacional fizessem também a sua veiculação na propaganda eleitoral. Isso seria uma argumentação em relação à violação do princípio da legalidade e da moralidade também.
Na ação direta de inconstitucionalidade 4430, o pedido era mais abrangente do que a medida cautelar. Daí o julgamento conjunto delas no plenário do Supremo Tribunal Federal desta semana. E nessa ação direta de inconstitucionalidade 4430, dois artigos da Lei das Eleições alegavam-se essa violação constitucional. O primeiro delas, como eu disse, na possibilidade desses candidatos, desses partidos de âmbito nacional poderem utilizar a imagem nessas propagandas regionais, era uma argumentação. E também a impossibilidade desses partidos que não elegeram seus representantes na Câmara ficarem de fora do rateio proporcional de 1/3 e 2/3 na propaganda eleitoral de rádio e TV. Então, eram dois artigos que buscavam a declaração de inconstitucionalidade e também a interpretação conforme de um deles. O julgamento começou na sessão plenária da quarta-feira, dia 27, ainda pela manhã. O relator das ações, ministro Dias Toffoli, proferiu parte do voto na sessão da quarta-feira, no período da tarde. O ministro destacou que a exigência absoluta de representação na Câmara dos Deputados para partido político ter acesso ao horário eleitoral de graça no rádio e na televisão contrariaria o parágrafo 3º do artigo 17 da Constituição Federal, que prevê acesso gratuito de todos os partidos ao rádio e à televisão, e pronunciou-se pela inconstitucionalidade da expressão e representação na Câmara dos Deputados, contida no caput do parágrafo 2º do artigo 47 da Lei das Eleições. Já a previsão do parágrafo 2º, incisos 1º e 2º da Lei das Eleições, Lei 9.504 de 97, que garante aos partidos sem representação na Câmara apenas o direito de participação equânime na distribuição de 1/3 desse tempo, porém os exclui da distribuição dos 2/3 restantes. Não contraria essa visão, segundo o relator. Já ao final da tarde da quarta-feira, o julgamento foi suspenso e retomado na sessão da quinta-feira, dia 28. Muitos debates e colocações ao longo da exposição. Na quinta-feira, ele finalizou o voto. Conclusão. Como salientado no início deste voto, confrontando as ações diretas em comento, a 4430 e a 4795, constata-se que se trata de nítido caso de continência de pedidos. O pedido na 4795, que foi apregoada como cautelar, está contido na 4430. Por isso que eu chego à parte dispositiva do meu voto, julgando já o mérito da 4430, que estava já pronta para o mérito, e concluindo, em razão dela conter o pedido que está na 4795, pela prejudicialidade da 4795. E o faço da seguinte forma. Nesses termos, na medida em que o pedido maior, veiculado na ação direta 4430, autoriza o juízo de constitucionalidade sobre os vários sentidos do texto impugnado, inclusive aquele contido na 4795, julgo parcialmente procedente a ação direta 4430 no sentido de julgo parcialmente procedente a ação direta 4430 no sentido de, primeiro, reconhecer a inconstitucionalidade da expressão, entre aspas, e representação na Câmara dos Deputados. Expressão essa contida na cabeça do parágrafo 2º do artigo 47 da Lei 9.504. 2. Dar interpretação conforme a Constituição ao inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 47 da mesma lei, para o quê? Para assegurar aos partidos novos, criados após a realização de eleições para a Câmara dos Deputados, o direito de acesso proporcional aos 2/3 do tempo destinado à propaganda eleitoral no rádio e na televisão, considerada, aí vem a distinção, considerada a representação dos deputados federais que migrarem diretamente dos partidos pelos quais foram eleitos para a nova legenda na sua fundação. Por conseguinte, julgo prejudicado o pedido contido na ação direta 4795. É como voto, senhor presidente. Bem, portanto, voto do relator ministro Dias Toffoli. Podemos dizer rapidamente, Karina, então, que, de certa maneira, o ministro Dias Toffoli, relator, ele atendeu em parte o pedido apresentado. Sim, o ministro Dias Toffoli, ele acabou entendendo que o princípio da igualdade havia sido ferido em relação ao inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 47. Dessa forma, afastando a expressão com representantes na Câmara dos Deputados, ele permite, com essa declaração de inconstitucionalidade, que partidos menores que não tenham eleito qualquer deputado federal possam também participar do rateio, não é, da programação eleitoral gratuita no rádio e na TV, na proporção de 1/3. Com relação aos outros 2/3, fica mantida a necessidade dessa representação na Câmara dos Deputados. Mas
com relação ao inciso 2, ele dá uma interpretação conforme para incluir naquela divisão também os partidos novos que foram criados. E aí estabelece a sua interpretação, que foram criados, mas que tenham, na data da sua fundação, representantes, deputados também eleitos e com essa representação na Câmara dos Deputados. Então, nesse sentido, o ministro garante a procedência parcial, dando interpretação conforme ao inciso 2 e julgando inconstitucional a expressão que afastava a possibilidade de outros partidos sem representação na Câmara dos Deputados fazerem parte também da divisão do tempo previsto para a programação de propaganda eleitoral gratuita na rádio e na TV. Seguiram-se, na sessão da quinta-feira, os votos dos ministros. O ministro Luiz Fux pediu vista em mesa, votou posteriormente. A ministra Rosa Weber e o ministro Ricardo Lewandowski, eles acompanharam o voto do relator. O ministro Joaquim Barbosa foi quem abriu divergência, assim como o ministro César Peluso, mas este em um sentido diferente. Vamos rever estes votos diferenciados em relação àquele apresentado pelo ministro relator Dias Toffoli. Eu voto pela improcedência total da ação. Eu não recebi delegação do povo brasileiro para reescrever uma lei tão importante como essa. E, sobretudo, uma lei que está em vigor há 15 anos. Essa ação direta foge completamente à natureza desse tipo de contencioso. Ela visa visivelmente a resolver um problema pontual de certas agremiações. É exatamente essa frouxidão em criar exigências para partidos que, na verdade, representem parcelas ponderáveis da opinião pública, que tenham um ideário, que tenham um programa, que tenham ideologia, e mais do que isso, a falta de exigência de condições de fidelidade ao seu próprio programa. Se nós formos pôr hoje à prova os programas dos partidos políticos, nós vamos ver que alguns, para não dizer todos, estão muito longe de cumprir as promessas que constam dos seus programas. Então, é o próprio sistema. E, na verdade, esse sistema vai se perpetuar com estas vantagens que a lei dá pela manutenção destas regras aos partidos que hoje dominam no cenário político e, sobretudo, pela representação que tem no Congresso Nacional. Do ponto de vista prático, o meu voto significa o seguinte: eu julgo inconstitucional o parágrafo 2º na expressão representação na Câmara dos Deputados e declaro inconstitucional totalmente o inciso 2 e, em parte, o inciso 1, de tal modo que a leitura significaria o seguinte: os horários reservados à propaganda de cada eleição nos termos do parágrafo 2 serão distribuídos entre todos os partidos e ligações que tenham o candidato, observado o seguinte critério: igualitariamente. E para o caso concreto, o que significa? Significa que se o partido está criado, ele tem direito de participação igualitária no uso da propaganda eleitoral, tal como prevista na lei. Com o devido respeito ao eminente relator, eu voto nesta oportunidade, pedindo a máxima dele. Vossa Excelência julga inconstitucional o parágrafo 2º quanto à expressão e representação na Câmara dos Deputados. Isso. Julgo totalmente inconstitucional o inciso 2. Isso. E reduz o texto do inciso 1, tirando 1/3. Perfeito. Então, o que significa? Eu reconheço um direito a todos para ser exercido de modo igualitário. Muito bem. O que aproveita o partido que agora foi criado, seja lá de que modo, mas de um modo regular e legal. Ele, como partido, terá, portanto, direito a mesmas oportunidades. Apesar da maioria formada, o julgamento foi suspenso para a coleta do voto da ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que estava em missão oficial no dia da sessão plenária da quinta-feira, dia 28. O voto da ministra foi apresentado na sessão extraordinária da sexta-feira, dia 29, encerrando os trabalhos do semestre no plenário do Supremo Tribunal Federal. E foi exatamente tema de destaque, portanto, naquela sessão plenária. Destaque da semana, portanto, Karina, o voto da ministra Carmen Lúcia, que acompanhou a divergência do ministro Joaquim Barbosa, não modificou, na verdade, a maioria
maioria já formada. No frigir dos ovos, qual foi a decisão? A maioria acompanhou o voto do ministro Dias Toffoli para manter a necessidade da representação na Câmara dos Deputados, no caso do inciso 2, para a divisão do tempo da propaganda eleitoral em 2/3 para aqueles partidos novos que forem criados, mas que tiverem essa representação também, em casos de coligação. E afastou aquela exigência de 1/3 da programação para apenas aqueles partidos que tivessem representação na Câmara dos Deputados. Quaisquer partidos terá direito à programação gratuita na rádio e na TV, nessa proporção de 1/3 a ser distribuído de forma igualitária entre eles. O voto do ministro César Peluso, ele era em parte coincidente com o voto do ministro Dias Toffoli, mas ministro César Peluso e ministro Marco Aurélio, eles concediam o pedido com maior amplitude e maior abrangência do que o ministro Dias Toffoli, que dava provimento parcial a essa ação direta de inconstitucionalidade. Então, com isso, os partidos menores, sem representatividade, também poderão fazer a sua propaganda eleitoral gratuita na rádio e na TV. Bom, Karina, esse também é o nosso último programa do semestre. Nós continuamos aqui na TV Justiça, acompanhando, inclusive, esse período em que não haverá sessões plenárias do Supremo, mas nós voltaremos no mês de agosto, já com o direto do plenário e também com o plenárias. Nas quartas e quintas, ao vivo, em direto do plenário, e no final de semana com plenárias. E durante o mês de julho, você vai acompanhar os processos, os julgamentos, as sessões plenárias que foram destaque neste primeiro semestre de 2012. Obrigado por estar conosco, como sempre, e continue aqui na TV Justiça.